A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 36. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, o deserto de Sim quer dizer um deserto de lodo, de lama, de barro, de pântano. Vocês lembram no outro capítulo em que a gente viu o significado de alguns lugares, né, de algumas localizações, e tinha um que falava sobre pântano e caverna, como um lugar onde tu vai ser provado, ou tu vai te esconder, ou tu vai poder fugir, né? E agora eles foram para o deserto de Sim, que também é um pântano, um barro, lama, lodo. O que a gente para e pensa? O que pode simbolizar isso? Um lugar onde tu vai escorregar? Um lugar onde tu vai ficar parado? O que acontece quando a gente vai para um lugar que tem lama, barro, se sujar? A gente fica pensando, né? O que quer simbolizar? O que significa isso? Está entre Elim e Sinai. Então, o Elim nós vimos no outro capítulo, né? No capítulo de ontem, se tu não assistiu, que era as palmeiras, o oásis. Eu tenho dificuldade com algumas palavras. Oásis. Esse oásis eram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então, esse lodo, essa lama, esse barro, esse pântano ficava entre o oásis e o Sinai. O que é o Sinai? É o monte onde Deus chamou Moisés. O chamado de Moisés ocorreu no Monte Sinai, da sarça ardente, a sarça do Senhor. Aquele arbusto, aquela árvore que queimava e não se consumia. Saía um fogo, uma chama, mas não consumia a árvore. Dali Deus falou com Moisés. Foi o chamado de Moisés. Temos vídeo no canal. Então, o que está dizendo? Que entre a presença de Deus e o oásis, entre Elim, que era o oásis, e a presença de Deus, que era Sinai, a sarça, eles estão no lodo, estão na lama, estão no barro, estão no pântano. É mais ou menos isso que quer dizer os significados desses nomes, desses locais. 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que vocês se preparassem, porque muitas e muitas vezes nós teríamos que lidar com esta murmuração. Esse vai ser um comportamento, uma conduta recorrente do povo de Israel. E aqui aconteceu de novo uma murmuração contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Aí nós temos que ponderar. A murmuração, ela é um dos pecados mais graves diante de Deus, porque tu deixa de falar com o próprio Deus, de orar, de pedir, de te humilhar na presença de Deus. Quer dizer, tu não acredita no poder da oração, mas tu prefere, tu escolhe murmurar, se queixar, reclamar, falar mal. E isso é um pecado. E tem pessoas que falam mal do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, do emprego, do presidente, do clima.
falam mal, murmuram, se queixam de tudo e de todos. E aqui nós estamos vendo que este comportamento, este pecado, está ocorrendo com os israelitas. E agora o objeto da murmuração é carne e pão. Na outra vez da murmuração era a água. A outra murmuração é porque não tinha sepultura. Lembra que eles falaram que eles iam morrer no deserto? Então, assim, o deserto é um lugar difícil. Isso ninguém tem dúvida. O deserto é um lugar de provação. O Espírito Santo impeliu, levou, conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Para quê? Para ele ser tentado. Então, o deserto é lugar de prova, de tentação, de teste, de desafio, de ver do que nós somos feitos. Se nós vamos ceder às nossas vontades ou nós vamos estabelecer, desenvolver as virtudes. Nós vamos renunciar aos desejos e exaltar, né, a Deus com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. E aí o que a gente vê? Que agora é carne e pão. Então eles estão com fome, mas não é qualquer fome, é fome de carne e fome de pão. E aí eles dizem, ó, com saudade do Egito. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Aí eu penso assim, se eles eram escravos e eles eram afligidos, açoitados, não tinham direito a nada, e muitas vezes estavam em sofrimento, tanto que este clamor chegou aos ouvidos de Deus, né, que a gente viu. Será mesmo que eles estavam sentados junto às panelas de carne e comiam pão à vontade? Então, o que eu quero falar com vocês aqui? De que muitas vezes tu idealiza, tu fantasia, tu aumenta, tu exagera. Como eu digo, tu valoriza o teu passe para fazer um drama. Então eles eram escravos. Tu acha mesmo que os escravos ficavam sentados junto às panelas de carne e comiam pão à vontade? Ou isso é uma forma de exagero, de mentira, né? De ilusão? Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matar e de fome toda essa multidão. Então o que acontece? Se a tua fome for de carne e pão, se a tua fome for de conforto, de carinho, de elogio, de proteção, se tu tá com frio, se tu tá com sede, enfim, se algo está te faltando, tu não deve murmurar. Tu deve orar, tu deve pedir a Deus, clamar a Deus por aquilo que está te faltando, por aquilo que te dói, por aquilo que te machuca. Então, o povo escolheu o pior caminho, que é o da murmuração. 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada um. Para cada dia. Vou ler de novo. Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor.
Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? É como quem diz assim, ó, que eu, um ser humano igual a vocês pode fazer? Então, vocês estão murmurando, não é contra Moisés e Arão, vocês estão murmurando contra Deus, contra o Senhor, contra aquele que tirou vocês do Egito. E aí o que chama a atenção? Deus ouviu as murmurações de vocês. Então, quer dizer, tu falou uma coisa errada e Deus ouviu. Então a gente tem que ter temor da santidade da presença de Deus. E eles não tinham, porque eles murmuravam, porque eles queriam carne e pão. 8. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Isso aqui é muito forte, muito sério, muito grave. Quando nós murmuramos, nós não estamos murmurando contra o pai, contra a mãe, contra o filho, contra a filha, contra a esposa, contra o esposo, contra o irmão, contra o pastor, contra a igreja, contra o governador, o presidente, o patrão, o policial, não sei. Tu murmura sempre contra alguém, né? Alguma pessoa. Só que aqui tá dizendo que não, ó. O Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então, esse é o perigo, esse é o juízo, esse é o problema. Tu não tá te queixando de uma pessoa, tu tá te queixando do próprio Deus. Tu tá te queixando contra o próprio Deus. Moisés está dizendo, vocês se queixam contra Deus. 9, agora sim, 9. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, a glória do Senhor, o que quer dizer isso? A presença de Deus, uma manifestação visível da presença de Deus. Olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então eles não tiveram dúvidas de que Deus havia ouvido e de que Deus iria agir. 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então, quando diz assim, e vocês saberão, quer dizer que eles não sabiam. E vocês saberão, quer dizer que eles não conheciam. Eles estavam com os olhos em Moisés e Arão. Eles ainda não entendiam, não seguiam a Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus. 13. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por pessoa, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda.
Então aqui é o maná. O que é o maná? O maná é o pão dos céus. Mas essa expressão maná, que não tem uma tradução, não tem um significado, uma explicação. O que se atribui, o que se entende? Que quando eles disseram, ó, que é isso? Que é isso? Quando eles, ó, no 15, quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, que é isso? Que é isso? Esse que é isso? Que é isso? Ele é sonoro. É uma expressão sonora parecida com maná. Então, o nome maná vem da pergunta, da surpresa, vamos dizer assim, da incapacidade deles de compreender o que era aquilo, entende? E aí, isso se traduziu, se expressou na palavra maná. Que sim, o que é maná? O pão dos céus, o pão que Deus deu dos céus. Que aí diz que era fino como a geada. Mas para nós, o que é o pão? Em primeiro lugar, o pão simboliza a provisão. E esse era o pão de Deus, era o pão dos céus, era o pão que Deus estava dando. Então era a provisão de Deus, era a provisão do Senhor, era a provisão do próprio Deus dos hebreus, do próprio Deus de Israel. Então, se Faraó, que era mau, dava pão para os escravos, se Faraó dava carne para os escravos, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, também iria dar carne e pão. A carne era as codornizes, o pão era o maná. Então, deste ponto de vista humano, está explicado. Eles estavam no deserto, eles precisavam comer pão, né? E eles queriam comer carne. E sim, nós sabemos, o pão simboliza, né? Representa o carboidrato e a carne e a proteína, que são fundamentais para que tu tenha saúde, para que tu tenha ossos, músculos, que todos os teus órgãos funcionem. Então, a gente já vê aqui uma nutrição. Deus estava dando pão e carne e pão, tá? Isso aqui não é difícil de entender. Mas o que simboliza esta provisão de Deus no maná? O próprio Senhor Jesus. Quem é o pão que desceu dos céus? Jesus. Quem é o pão vivo que desceu dos céus? Jesus. Quem é o pão da vida? Jesus. Quando Jesus foi impelido, conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi tentado e ele teve fome. E uma das tentações do diabo, né, de Satanás, é: transforma essas pedras em pão. E o que o Senhor Jesus responde? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos de pão, né, de carne, de alimento, de provisão para estarmos vivos, para termos saúde, para sobrevivermos, sim. Mas ninguém vive só disso, a gente precisa do pão espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o Senhor Deus proveu o pão da vida, o pão dos céus, o pão vivo, que é o Senhor Jesus. E nós sabemos que Jesus transformou, multiplicou, né? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens e depois de 7.000, né? Então, o pão, ele é importante e significativo para nós cristãos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Então são muitas referências. A ceia do Senhor, né?
sentar à mesa para comer o pão. Os discípulos no caminho de Emaús, seus olhos se abriram quando eles partiram o pão. Quer dizer, tudo isso simboliza algo espiritual. A salvação e a provisão que nós temos em Cristo. Ele nos satisfaz, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. Tudo isso é Jesus. O maná é Jesus. Jesus é que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus é que nos cura. Agora vamos ver. 17. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Aqui tu pode pensar assim, ó, tem pessoas, assim como nós aqui, inscritos do canal, a Bíblia diz, que a gente quer ler a Bíblia todo dia. Esse é para nós um objetivo, né, de vida, estar aqui no YouTube diariamente lendo a Bíblia, estudando, ouvindo, aprendendo o que a Bíblia diz. E claro, juntos, né, unidos, ligados aqui pelo YouTube. Tem pessoas que não têm vontade de ler a Bíblia, ou leem só um versículo, ou leem uma vez por semana, ou só quando vão na igreja. Então olha que interessante, uns recolheram mais, outros recolheram menos, conforme a medida fixada. E ali falava, ó, que era conforme o número de pessoas. Então também tem uma coisa que é interessante para nós. Existem pessoas que são cristãs, que vão na igreja, que tem pai, que tem avô, que tem família, tudo, vamos dizer assim, cresceram no evangelho, mas não leem a Bíblia. Pessoas que se denominam, né, se autodenominam cristãs, mas não seguem o Cristo, não leem a Bíblia, não estudam, não querem aprender. E sim, o que a gente está fazendo? A gente está lendo a Bíblia. A gente está se alimentando do pão diário, do maná espiritual, celestial, que sustenta o nosso espírito, que nos dá vida, alegria, força, saúde para o corpo, né, e para a mente. Tudo isso é a palavra de Deus. Mas uns recolhem mais, outros recolhem menos. Por isso que eu agradeço vocês que estão firmes no canal A Bíblia Diz, lendo a Bíblia. Nós estamos desde o primeiro capítulo de Gênesis, juntos, lendo a Bíblia. 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. Então, olha só, temos várias ponderações para fazer aqui. Primeiro lugar, eles não deram ouvidos a Moisés. Então, a gente tem uma murmuração e a gente tem agora uma desobediência, ou uma rebeldia, uma rebelião, né? Não deram ouvidos a Moisés. E aí, o que acontece? Moisés se indignou. E isso a gente vai ver que vai pesando, vai pesando. E aí os bichos, cheirou mal, ficou podre, estragou, né? Nós somos o bom perfume de Cristo. Se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, nós vamos ter vida. E nós vamos exalar o perfume de vida. Do contrário, é perfume, é aroma, é cheiro, é odor de morte. Então, aqui tem outra explicação para nós. Cheirou mal
e criou bicho. Porque eles não obedeceram. Então a desobediência cheira mal, cria bicho. Diante de Deus, a desobediência é algo muito grave, muito sério. E o povo aqui está mostrando que não havia obedecido a Moisés. E claro, Moisés representava o próprio Deus. 22. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então, quando houve obediência, eles puderam colher mais e guardar. E não cheirou mal e nem criou bicho. Por quê? Porque Deus queria ensinar para eles sobre o repouso, o descanso, o santo sábado. O que quer dizer isso? Um dia santificado ao Senhor, dedicado ao Senhor, que era o sábado. Aqui começa mais um ensino. Deus forjando, ensinando, moldando, transformando esse povo. Que é, que eu disse, um bando de escravos que saiu do Egito, mas que o Egito ainda não tinha saído deles. Lembra, eles eram escravos. Escravo não tem folga. Escravo é escravo. Trabalha, trabalha, trabalha. E Deus está mostrando, quer ensinar para eles. Agora vocês vão ter um dia para descansar. Um dia para repousar. Este dia vai ser santo, santificado, dedicado, consagrado ao Senhor. E neste dia vocês não vão precisar recolher o maná. Vocês vão recolher em dobro no sexto dia. E não vai cheirar mal e não vai ter bicho. Então vocês vão obedecer, certo? Agora vamos ver o 25. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. Olha só. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Então, no sábado, tu não vai recolher, porque não vai ter nada. O que Deus está ensinando aqui? Vocês vão depender de mim no sábado. Tu vai consagrar um dia para o Senhor. Tu não vai recolher. Olha só, 6 dias vocês o recolherão. Mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Então, é um dia que vocês vão depender de mim. Vão depender de Deus. 27. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não acharam. Então, o que a gente vê aqui? Que era para o povo descansar, obedecer, não sair para o campo para recolher, né? Mas algumas pessoas saíram para o recolher. Então, o que a gente vê de novo? A desobediência, né? Saíram para recolher, mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Então, o que Deus estava ensinando para o povo? Descansem. Deus estava ensinando o descanso, o repouso,
a consagração, a santidade, o povo descansou. Assim, o povo descansou no 7º dia. E nós vimos em Gênesis, Deus fez a sua obra em 6 dias. E no sábado, no 7º dia, ele criou o descanso. Então, o povo escravo não estava usufruindo de uma das criações de Deus, que é o descanso, que é o repouso. Porque eles eram escravos, e escravo não pode parar, não sabe parar, não consegue parar, não tem permissão para parar, para descansar, para repousar. E tu tem que lembrar que eram 2 milhões de pessoas. É muita gente. Muita gente. 31. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Que eu já expliquei, né? Que é isso? Que é isso? Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Essa é uma forma de identificar, né? De explicar o sabor que o maná tinha. Moisés disse, 32, Moisés disse, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então aqui tem uma menção às futuras gerações. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, no YouTube, em 2025? Contando para as futuras gerações, né, guardando para a posteridade de que o Senhor Deus sustentou o povo no deserto com o maná. As futuras gerações têm que saber que o nosso Deus, ele é um Deus provedor, de que a verdadeira provisão vem de Deus. 33. Então Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Então, o que a gente vê aqui? Por 40 anos, o povo de Deus, o povo hebreu, foi sustentado com o maná no deserto. Esse foi o capítulo 16 de Êxodo.